Especialistas em relações internacionais lançam em BH o livro Passaporte para o Terror. A obra busca entender o que levam estrangeiros a se alistar na organização jihadista Estado Islâmico. São mais de 30 mil homens, mulheres e crianças vindos de quase 100 países. O califado tem forças concentradas na Síria e no Iraque. Eu converso com um dos autores e professor da PUC Minas, Jorge Lasmar. Bem-vindo, professor. Obrigado. Jorge, antes de mais nada, antes da gente entrar no que o livro trata realmente, por que fazer um livro, por que fazer Passaporte para o Terror? Tratando de gente que saiu dos seus países para ir para o califado, né? Essa é uma pergunta que sempre me é feita pelos alunos, né, e sempre traz muita curiosidade de procurar entender o que uma pessoa larga sua vida, larga o seu trabalho, muitas vezes larga sua família da noite para o dia e decide se juntar a uma organização extremista como o Estado Islâmico, né? E é um assunto que eu acho que tem muita importância também. O combate ao terrorismo deve ser feito não apenas com o exército e as forças militares, mas nós temos que entender também as causas que motivam o fenômeno. Então foram essas questões que me motivaram a aprofundar nessa pesquisa. A decisão de fazer a pesquisa, então, partiu daí. Então, Exato. Partiu da própria curiosidade da discussão de sala de aula. Exato, exatamente. Uhum. Agora, eu queria que, antes da gente entrar mesmo no mérito, você desse para a gente, resumidamente, uma ideia do que hoje é o Estado Islâmico, qual que é a filosofia dele e como que ele tem atuado. A gente tem muito noticiário nos últimos anos sobre isso, mas de forma resumida, como é que você diria para os seus alunos? Bem, o Estado Islâmico ele veio da criação da Al-Qaeda no Iraque. O grupo acaba se dividindo, se consolida enquanto Estado Islâmico, e à medida em que o governo do Iraque e da Síria acaba se fragmentando, esse grupo consegue muito espaço e acaba controlando o território do norte do Iraque e do sul da Síria. Então lá ele forma um território que ele controla, administra, como se fosse praticamente um Estado, né, que é o que eles chamam do califado desse território. Um Estado com aquelas, digamos, com aqueles compromissos com o povo garantir água, saúde, serviços públicos, burocracia, né? Praticamente se organiza como se fosse um proto-Estado. Mas é um grupo com uma ideologia radicalizada, né, ligada à violência, ligada à questão do terrorismo, né, que propaga a adoção de um entendimento específico que eles entendem do que seja a religião islâmica e propagam que isso deve ser feito através de uma maneira violenta, não só no território que eles controlam, mas também em todo o mundo. Então eles acabaram inspirando e dirigindo atentados, por exemplo, na Europa, no Egito, na Rússia e em outras localidades. Você disse que eles nascem da Al-Qaeda. Como exatamente? Na verdade, há uma briga entre os dois. O líder, chamado na época Zarqawi, ele briga com as lideranças da Al-Qaeda. A Al-Qaeda acha que ele é radical demais, entre outros motivos, porque ele atacava os próprios irmãos muçulmanos e também atacava os xiitas. Então a Al-Qaeda acaba querendo se distanciar dessa figura pela sua violência e pela sua interpretação demasiadamente radical. Então a gente imagina a própria Al-Qaeda achando a interpretação deles radicalizada. Agora, o recrutamento, como é que é esse recrutamento? Ele acontece em qualquer país do mundo? A gente sabe que a Al-Qaeda investiu muito na comunicação, especialmente nas mídias digitais, não é isso? Esse recrutamento acontece no mundo todo, exatamente como, onde que está mais concentrado? Esse recrutamento ele acontece no mundo todo. Nós levantamos voluntários, no caso do Estado Islâmico, de mais de 70 países diferentes, né, o que mostra uma diversidade de nacionalidades, de etnias, de idade muito grande. Eles fazem esse recrutamento através de diversas formas. Em vários casos, você tem um recrutamento próximo, muitas vezes de ex-combatentes que foram até a região, ou de pessoas que apoiam o grupo,
mas a internet também tem feito um papel muito grande na divulgação de material, de vídeo, etc. E o que assusta é o profissionalismo desse material. Esse material ele é todo modificado conforme o público-alvo. Então, as questões que são dirigidas ao mundo árabe, por exemplo, são bem diferentes do material de divulgação que é vinculado na Europa. Eles têm as publicações do próprio Estado Islâmico em diversas línguas, por exemplo, russo, francês, inglês. Chegou até a ter um canal em português para divulgar as ideias do grupo. Esse recrutamento também ele varia conforme a idade, a faixa etária, conforme o gênero da pessoa. Então, realmente, eles são extremamente hábeis e profissionais nesse recrutamento. E de onde partiriam mais voluntários hoje? Ou pelo menos nesse período, é difícil localizar, né? Isso não está bem identificado, não? Nós temos alguns pontos que nós temos um grande número de voluntários. O caso da França, por exemplo, é o país da Europa que mais tem enviado combatentes estrangeiros. E o que explicaria isso? Uma série de questões, né? A França ela tem uma história de passado colonial com a Argélia ligado a questões islâmicas muito forte. Há uma segregação na região em termos daqueles guetos que são formados, né? Há uma facilidade de acesso à zona de conflito, então tem uma série de fatores ali que contribuem. A própria Bélgica, por exemplo, é outro local, Marrocos também são locais que têm fornecido um grande número de combatentes. Uhum. Agora, esse número, 30 mil, que foi um número que chegou para mim, o Estado Islâmico teria atraído 30 mil estrangeiros. Não é? Esses 30 mil estrangeiros está se referindo a quem não é árabe. Não, está se referindo a quem não é nem da Síria, nem do Iraque. Só os dois países. Só os dois países, né? Vários estrangeiros de países árabes no entorno também são recrutados e voluntários. Estão nessa Isso conta. representa quanto? Qual que é o percentual em relação ao todo do exército deles? Do contingente, não exatamente exército, né? Porque nem todo mundo vai para o combate. É difícil de codificar, porque os dados não são exatamente confiáveis, né? Eu vi números falando desde de 100 mil soldados regulares até 200, 300 mil. Então é muito difícil de precisar. Mas mais do que em termos de porcentagem, o que chama atenção é o papel de destaque que esses estrangeiros têm ocupado dentro do Estado Islâmico. Por quê? Eles têm ocupado altos cargos na parte de direção e administração, talvez por conta do conhecimento prévio que eles trazem. Tem tido um papel muito de destaque nesse próprio recrutamento, porque eles são fluentes nas línguas daqueles países que eles vêm, e tem uma facilidade, inclusive, de dirigir atentados fora do próprio Estado Islâmico. Então, então eles atuam eles são bastante muito atuantes. Recrutando, né? Brasileiros, tem? Nós temos notícia de pelo menos confirmados 3 brasileiros, com possível caso de um 4º. Então, infelizmente, nós vemos que esse tipo de ideologia encontra, sim, espaço aqui dentro do Brasil. A pergunta que motivou a pesquisa é o que leva as pessoas a saírem de seus lugares e se alistarem numa guerra difícil, correr um imenso risco de vida e se impor uma série de sacrifícios em nome de uma causa que soa tão distante para a maioria de nós ocidentais. Essa realmente é uma coisa que desperta a curiosidade, não é? Da maioria, você mesmo mencionou, seus alunos tratando disso. Como é que foi perseguir respostas para isso, não é? Porque a gente ter esse sentimento é comum a quase todo mundo, né? Ter essa percepção. Nós fizemos a pesquisa buscando várias entrevistas com ex-voluntários do Estado Islâmico e também usamos muito material do próprio Estado Islâmico, principalmente material de propaganda e divulgação. Então nós estudamos vários casos de combatentes estrangeiros, vimos várias histórias. E eles divulgam, mas eles divulgam um material de propaganda. Como que esse material de propaganda serviu para a pesquisa, para identificar o perfil dessas pessoas? Nós identificamos, por exemplo, os elementos da narrativa que são utilizados para seduzir, nós
olhamos, por exemplo, a questão da religião, então é interessante como que a questão da religião, da rivalidade entre sunismo e xiismo é usada apenas no material voltado para os vizinhos árabes, por exemplo. Isso quase não aparece no material que é divulgado para o recrutamento na Europa. Na Europa, nós vimos, por exemplo, a diferença da narrativa do material que é voltado para os homens e para as mulheres, por exemplo. Que tipo de apelo para o europeu? Para homens e mulheres? O que chama mais atenção é que nós não conseguimos encontrar um caso que seja exemplar, né, causas únicas e um apelo único. Mas nós notamos alguns elementos comuns. Um dos pontos fortes que nós notamos é a venda dessa ideologia quase que como uma contracultura. E através da internet, eles vendem uma espécie de comunidade em que eles serão bem acolhidos, um sentimento de pertença, de busca de identidade, que se tornou bastante sedutor para muitos dos jovens. Então, teriam então 3 recortes diferentes, não é isso? O livro aponta para 3 recortes diferentes, e isso aí está dentro de um dos recortes. Exato. Não é isso? Que seria o social. O que eu tenho aqui são fatores de motivação externos, sociais, psicológicos. Isso. Vamos lá, então você começou a falar de um que é social, né? Quem não tem sentimento de pertencer ao lugar que vive. Nós encontramos uma série de fatores e aí, por questões didáticas, nós agrupamos em 3 blocos. Os fatores externos, que são aqueles que a pessoa não tem controle. Então, por exemplo, é o caso da geografia ou da geopolítica. Então, nós notamos que o fácil acesso à zona do conflito, através principalmente da Turquia, foi um dos elementos que incentivou muitas pessoas a migrarem para o local, né? A questão da ideologia... Peraí, deixa eu só entender uma coisa. Fatores externos. Uma pessoa pode se sentir motivada a ir para um lugar desse com tantas dificuldades e riscos porque é fácil de chegar? Exatamente. Em alguns casos, inclusive aqui no Brasil, nós vemos que algumas pessoas não chegaram porque tiveram dificuldade de se deslocar, por questão de língua, etc. Mas nós temos que lembrar que a Turquia está próxima na Europa. É muito fácil você pegar um voo, é até barato pegar um voo para Istambul. E a partir dali as pessoas simplesmente pegavam um ônibus até a fronteira e atravessavam, adentrando a zona de conflito. Mas hoje não é mais assim, a Turquia... Não, a Turquia fechou, principalmente, né, a partir de 2016, quando começa a coalizão, isso tem dificultado um pouco. E o reflexo disso no número de combatentes também é visível, né? Hoje, principalmente com a perda de força do Estado Islâmico, a gente vê uma redução muito grande desses combatentes estrangeiros que têm se dirigido ao local. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão da perda de força e como é que isso se reflete nesse recrutamento. Mas eu queria que você completasse as motivações, né? Que tem fatores diferentes, a motivação que tem fatores diferentes. Você está falando disso, do comportamento. Macro. E agora, só antes de você avançar, a maioria é jovem. Jovem. No caso do Estado Islâmico, sim. Tem uma clara faixa etária, é muito impressionante. Ele consegue recrutar uma maioria bem jovem. Jovem é que faixa etária? Aí de uns 30 a 18 anos, até menos, né? No caso das mulheres, por exemplo, é muito marcante um grande número de mulheres abaixo dos 18 anos que se dirigiu ao califado. Então, fatores externos, você falou que é a facilidade de chegar até lá. Questões como isso a geografia, europeus, né? geopolítica, né? Questões como ideologia. Os fatores intermediários seriam aqueles fatores do ciclo de convivência daqueles jovens, daquelas pessoas que se voluntariam. Então, a gente notou que é muito importante a questão do ciclo de amizade e familiar, principalmente nesse recrutamento, principalmente de ex-combatentes que retornam a algumas localidades e começa a recrutar entre os seus amigos. E os fatores... Era eficiente isso? Bastante eficiente. Bastante eficiente. Em casos, por exemplo, como na Bélgica, você consegue identificar claramente os bairros específicos de Bruxelas que tem um maior número e vincular a pessoas específicas. Ou movimentos de apoio específico, como o Sharia for Bélgica, por exemplo, né? E, por último, os fatores psicológicos, porque as pessoas estão todas submetidas a esses fatores externos, né? Algumas têm contato, mas apenas algumas pessoas acabam efetivamente fazendo a viagem. Então, somente alguns fatores psicológicos são capazes de explicar.
Então nós vimos, por exemplo, a questão do altruísmo, né, principalmente no começo do conflito, muitas pessoas foram lá efetivamente para tentar ajudar no conflito, né, nós temos que lembrar que nem todo mundo foi para combater, alguns foram para prestar auxílio médico ou outros papéis, né, engenheiros e médicos foram muito recrutados. Questões egoísticas, a gente não pode deixar, apesar de não ser motivação principal, mas em alguns casos as pessoas foram por dinheiro, ou até por sexo, pela promessa de ter esposas, mulheres, etc. Então também isso foi um fator. Questões religiosas, né, do uso da linguagem religiosa, e até o que a gente chama de fechamento cognitivo, que é a necessidade da pessoa de dar um fechamento, um encerramento para questões. E desse ponto, o discurso de recrutamento do Estado Islâmico, ele é muito preto no branco, então ele é muito simples, e ele tem esse poder de sedução muito grande nessas pessoas. As mulheres especificamente, né? Você disse que tem um apelo específico para elas. O Estado Islâmico parece, a princípio, bastante perigoso, agressivo, né? Bastante hostil às mulheres. Como é que eles faziam isso? Na verdade, o discurso das mulheres é um discurso de acolhida, né? Aqui no Ocidente a gente falou muito a questão das noivas jihadistas, né, que iriam lá para casar, mas quando nós olhamos é muito mais profundo do que isso, e as mulheres têm um papel muito mais ativo do que a gente imagina. Elas têm um papel muito ativo no recrutamento de outras mulheres, elas têm um papel muito ativo no apoio, questão, por exemplo, de apoio médico, por exemplo, ou apoio familiar. O Estado Islâmico usou diversas mulheres como mulheres bombas, então elas chegam a ter um papel, e mais recentemente, principalmente com a perda do território, o Estado Islâmico agora tem criado divisões de combate especificamente com mulheres, assim como os curdos, por exemplo, já o fazem. Então a mulher tem um papel muito mais ativo do que normalmente a gente imagina. Sobre as perdas que o Estado Islâmico sofreu, quer dizer, a situação, digamos que do auge do recrutamento, a gente pode dizer que é 2014, 2015, não é? Uhum. Em 2016, o Estado Islâmico sofre perdas importantes. Qual que é hoje a situação e como é que isso se reflete nesse recrutamento, nessa ida de gente de tudo quanto é país para lá participar? Com o aumento das atividades da coalizão, com o fechamento das fronteiras vizinhas, como o próprio caso da Turquia, né, essa migração para o Estado Islâmico tem ficado mais difícil, né, então não é à toa que tem perdido o número. O outro fator é que a própria narrativa do Estado Islâmico está ligado ao território que ele conseguiu criar. Então, à medida que ele vai perdendo esse território, o próprio argumento do Estado Islâmico vai perdendo força. Mas o grande problema que nós nos deparamos hoje é exatamente o que vai acontecer com esses 30 mil combatentes estrangeiros que sobreviverem a esse conflito após o conflito. Se é que já deve ter muita defecção, né? Já tem muito relato de defecção. Né? E isso é muito importante, porque quando nós olhamos o caso do Afeganistão, né, então só para lembrar, o Afeganistão entrou em guerra com a União Soviética, e vários estrangeiros foram combater contra a União Soviética na defesa do Islã, já que o Afeganistão é um país islâmico. Quando acaba a guerra com a União Soviética, vários desses combatentes não têm para onde ir, porque vários deles eram considerados terroristas ou criminosos no seu próprio país de origem. Então, uma das grandes criações da Al-Qaeda foi exatamente a acolhida desses combatentes que não tinham para onde ir e a articulação dos esforços dele para a rede terrorista. Só em termos localizar, em termos de tempo, né? Essa guerra ocorre no final da década. Ela começa em 79, termina mais ou menos em 89. Coincide, né, lá com a 90. Revolução no Irã. Exato. Né? Isso. Né? E aí depois a Al-Qaeda cria em a 88, 89, começa as atividades, né? E vem até os dias de hoje. E aí, quando o que acontece com a Al-Qaeda, como que isso vira uma referência para o que pode acontecer agora? Como o Estado Islâmico está perdendo território, várias pessoas estão saindo de lá ou estão procurando alguma coisa do que fazer após esse conflito, a grande questão é para onde que elas vão. Se elas vão retornar para os seus países de origem, vão retornar para um terceiro país.
Mas há dificuldade nisso, das pessoas retornarem para os seus países de origem? Sim, sem dúvida. Primeiro, quando os voluntários chegam, os estrangeiros, os seus passaportes são confiscados. Então, provavelmente, muitas das pessoas nem têm os documentos de viagem mais. Em vários países, inclusive hoje, o caso inclusive do Brasil, a mera viagem para o Estado Islâmico é um crime. Então, essas pessoas têm medo de retornarem aos seus países de origem e serem presas. Vocês estudaram bastante assim, a respeito do assunto. Vocês chegaram a entrevistar alguém ou vocês trabalharam em cima de outras pesquisas? Como é que foi? Infelizmente, nós não tivemos acesso direto aos ex-combatentes que saíram do Estado Islâmico e retornaram aos seus países de origem por uma série de questões e dificuldades que é normal entender. Mas nós somente utilizamos entrevistas e tivemos contato com pessoas que entrevistaram diretamente essas pessoas. Mas nós utilizamos muito material também do próprio Estado Islâmico, principalmente nessa questão do recrutamento. O que você acha do futuro? Assim, você está aí projetando para o futuro que vai ficar um monte de gente apátrida, né? O que se pode esperar disso e essas perdas que o Estado Islâmico sofreu podem indicar que ele está em breve derrotado ou isso pode ser revertido? Qual é a sua impressão? Nós temos que pensar o Estado Islâmico de três maneiras. O Estado Islâmico Estado, na região de conflito, que é o que está desmoronando e está perdendo território. O Estado Islâmico enquanto grupo de ações no exterior. Nós temos que lembrar que o Estado Islâmico tem várias províncias, como ele chama, fora do Iraque e da Síria. Então, por exemplo, na África, no Sudeste Asiático, a gente tem presença também do Estado Islâmico. E o Estado Islâmico enquanto ideologia. O problema é que a grande concentração desse combate está sendo feito apenas no combate militar no grupo enquanto Estado, enquanto região. E enquanto não se combater a ideologia, isso vai persistir. E há um perigo. Eu acredito que daqui a alguns anos o Estado Islâmico pode aproveitar do fato de que ele perdeu esse território para invocar uma narrativa de olha o que eles fizeram conosco, nós tínhamos o paraíso na terra, o local perfeito, e eles tomaram de nós. Então isso pode ser um importante motivador para que mais pessoas comecem, sejam seduzidas e pratiquem atos terroristas em nome do grupo. Então nós podemos dizer que não há nenhuma garantia de que toda essa violência fique para trás. Não, nós temos que combater a ideologia. Muito bem. Professor Jorge Lasmar, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Eu que Parabéns agradeço. pelo livro Passaporte para o Terror. Eu que agradeço. Eu conversei com o professor Jorge Lasmar, ele é professor de Relações Internacionais da PUC Minas, o coautor do livro, assinado também por Guilherme Damasceno Fonseca. É um trabalho sobre diversas pessoas que foram recrutadas, milhares de pessoas que foram recrutadas, principalmente jovens, para o Estado Islâmico, de diversos países, por que elas são recrutadas, o que motiva, o que leva essas pessoas a irem. É um trabalho de pesquisa que tenta entender esse fenômeno. Então, Passaporte para o Terror, de autoria de Guilherme Damasceno Fonseca e do professor Jorge Mascarenhas Lasmar. O livro, então, vai ser lançado nesse próximo 21 de agosto, nessa segunda-feira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.